Eu quero agora tocar num assunto que é muito importante sobre Gênesis, né? Que Gênesis quer dizer a criação do universo. Há muito questionamento sobre a criação do universo, né? Pessoas que entendem diferente, né? Várias pesquisadores, várias cientistas que entende diferente, que interpreta diferente. Mas eu quero citar algumas frases, alguns escritos sobre Gênesis, para mim poder esclarecer. Vivemos no mundo, né, em que a humanidade está sem entendimento, sem conhecimento, sem sabedoria, né? Caminhando para vários caminhos que são errados, né? Muitos caminhos errados. E eu quero citar, né, os princípios e os valores que o Criador tem deixado, né? E eu vou falar sobre esse assunto porque hoje muitos até acreditam em várias coisas e até em discos voadores, acreditam que há ainda planetas que existe pessoas ali vivendo ou existe outro planeta, outro mundo. Na verdade, existe vários planetas, tem a Lua, tem o Marte, tem o Plutão e assim por diante, né? Tem vários planetas que vivem sobre o espaço e tem aqueles que estudam, né? O tempo, né? Não sei se é astrologia, o que que é, né? Como é que chama lá? Que pesquisa sobre o tempo, sobre o planeta. Tem vários estudos, né, sobre o planetas e até comenta-se sobre discos voadores. Mas o único planeta, o único mundo que há sobrevivente, que é seres humanos, físico, material, é a Terra, né? A Terra foi criado de uma maneira que todos podem viver, né? Tá? Os seres vegetais, né? Tem os seres invertebrados, né? Os bichos, os animais, né? Aqueles mosquitos, vários tipos, né? Gafanhotos e outros, né? Que existe no mundo que não tem ossos, né? E que vive nesse mundo, né? Abelha, mosquitos e outras coisas mais. E também os vegetais também que vivem no mundo. E os seres humanos que também vivem, né? No planeta Terra. E muitos alegam que tem os discos voadores e assim por diante, né? Mas há um mundo que tem os seres humanos, que é a Terra que o Criador fez, né? Então, para mim, comentar sobre isso, eu vou usar até o primeiro livro da Bíblia que diz assim, né? Vamos ver, né? No princípio criou Deus os céus e a terra.
Então foi o Criador, né? Se fala em milhares de anos, né? Bilhões de anos, né? Fala muito sobre isso, mas existe, né? Muitas coisas que foram escavações, né? Que foram feitos principalmente lá em Israel, que comprovam até fatos reais, né? Essas escavações, né? Pessoas arqueológicas, pessoas que escavam e descobrem, né, fatos reais, né? Baseado na ciência, por exemplo, se comenta que Sodoma e Gomorra existiram, né? Existiram várias, deixa eu ver aqui, várias cidades que existiram, sim, com certeza, né? Tinha. Que existia essas cidades, elas existiram mesmo. Muitas cidades ao redor de Sodoma e Gomorra, né? Ao redor de Sodoma e Gomorra, mas que ela foi destruída. Sodoma e Gomorra foi destruído. Isso daí é real, isso daí é verdadeiro, né? Não tem como comentar, ou seja, dizer que não, né? Não tem como dizer que não. Deixa eu ver alguma coisa sobre esses assuntos, né? Tem muitos assuntos que a gente deixa aqui sobre este assunto. Eu não sei se eu vou conseguir achar sobre isso, né? Mas aqueles que fazem escavação com provas, né? Até fatos bíblicos, né? Fatos verdadeiros mesmo, né? Então, quando houve a destruição de Sodoma e Gomorra, né? Porque foram 5 cidades, né? Que foram destruídas pelo fogo e pelo enxofre, né? Lá em Jerusalém. E há comprovações que aquele lugar é um lugar que tem o Mar Morto, né, que não produz nada, que não tem peixe, né, é um mar morto, né? E ali tem aqueles lugares cheios de enxofre. Os enxofre, as pessoas que visitam, né, esses lugares, né, histórico, até bíblico, já constaram que tem pedras de enxofre, né? Porque Sodoma e Gomorra foi destruído pelo fogo e pelo enxofre, né? Mas a gente sabe, né, que tem muitas pessoas que não acreditam, né? Então, por exemplo, né? Se eu declarar que o Criador não existe, por exemplo, o que eu serei, né? Muito bem, não tenho fé, só acredito apenas nesta vida, né? Isso é uma comparação, é verdadeira. Não tenho esperança após a morte, ciente que minha carreira termina aqui na Terra. A Bíblia, para mim, é apenas um livro comum. As palavras escritas nos livros é apenas uma manipulação das massas humanas. E tudo é mentira. Somos apenas materiais e mortais, né? Se
Eu acredito apenas na minha existência e a morte é o término da minha existência. Sou realmente sem futuro, sem crença na eternidade. Na eternidade, né? Mas os meus pensamentos se confrontam com a ciência e as escavações feitas em lugares bíblicos com várias provas materiais. Como incrédulo, o que lhe direi sobre os registros bíblicos, sobre a destruição de Sodoma e Gomorra, que nas pesquisas científicas confirma que choveu fogo e enxofre, destruiu a cidade, até hoje há sal e enxofre que encontram nas escavações. Então, isso daí eu estou ponhando no lugar de quem não acredita, né? Se eu não declarar, se me declarar que o Criador não existe, que eu sou o que eu serei, né? Muito bem. Se eu declaro assim, não tenho fé, só acredito apenas nesta vida. Mas as escavações que houve lá comprova, por exemplo, a destruição de Sodoma e Gomorra. Então, as pessoas encontram aquelas pedras, né? De enxofre, e o enxofre daquelas pedras, você tacar fogo numa pedrinha, ela acende. É 90% de enxofre. Sendo que aonde tem as montanhas e tem os vulcões, por exemplo, ali é 50%. Aonde os vulcões soltam larvas, né, de fogo e enxofre, é 50%, né, que tem. Já em Sodoma e Gomorra, que os escavadores, né, os arqueológicos, né, eles pesquisaram, lá tem pedras, 90% de enxofre e tem muito sal, né? Tem sal também, né? Então comprova, né? Tem muito sal e tem enxofre, né? Então as cidades que os escavadores calculam-se que foi destruído, que choveu de cima do céu, fogo e enxofre, são 5 cidades, né? São cinco cidades. Sodoma, né? Sodoma, Gomorra, Zeboim, Zoar, Adimá. Então são esses daqui, né? Como eu vou repetir novamente: Sodoma, Gomorra, Zeboim, Zoar, Adimá. São os lugares, né, que era fértil, né? Era um lugar fértil. Ali tudo produzia, o mar produzia. Hoje é o mar morto, né? É o mar morto lá e não produz. E há comprovações que há mesmo a sal e há pedras de enxofre. Então, é real, é verdadeiro, né? Que até a própria escrituras, né? A Bíblia fala sobre fogo e enxofre, né? Então, tudo foi criado pelo Criador, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Isto é verdade. E adiante diz: e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Em continuidade diz: e disse Deus: haja luz, e houve luz.
E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio da água, e haja separação entre águas e águas, né? E fez Deus a expansão e fez a separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sob a expansão, e assim foi, né? E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã e o dia segundo. E disse Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca, e assim foi, né? E chamou Deus a porção seca a terra, e o ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. E disse Deus: produz a terra ervas verdes, ervas que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela e sobre a terra, e assim foi, né? Até o verso 11, né? Verso 11 que a gente comentou. Então, está aí, né? A realidade que as escavações indicam muita coisa lá na terra de Israel, né? Que é real, que é verdadeiro, né? São verdadeiros, né? Isso é real, isso é verdade, né? Não tem como dizer que não é real, não é verdade, né? Então está aí, né? Que tudo foi criado por Deus. Mas a gente sabe que existe, por exemplo, pessoas que querem inverter as coisas, né? Mas a gente tem que acreditar naquilo que o Criador deixou, né? Aquilo que é verdadeiro, né? Que o Criador deixou, a gente tem que acreditar, né? Acreditar na verdade. A verdade, ela prevalece, né? Então temos que dar ouvido à verdade. A verdade é quem liberta, a verdade que transforma, né? A verdade é que nos abre a nossa mente, o nosso coração, né? Tudo isso é importante, né? Para a nossa vida. Então, o Criador, ele fez tudo, né? Fez a porção seca, né? E assim por diante, né? Ele fez a terra, né? Os mares, e chamou Deus porção seca a terra, e ajuntamento da água chamou mares, e viu Deus que era bom, né? E disse Deus, no verso 11, produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra, e assim foi, né? E é isso aí, né? Hoje vemos muita coisas estranhas, né? Pessoas, né? Acreditando, adorando, né? Fanatizando as coisas, né? A gente vê muitas coisas, né? Que não é baseado na Bíblia, né? São coisas que não têm base na Bíblia. Idolatrias, né? Ídolos, né? Pessoas fazendo as coisas de ídolo, né? Pessoas querendo exaltar as idolatria, fanatismo.
Mas temos que acreditar no que está baseado em Gênesis, que eu tenho comentado, né? Que diz também: e a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e há árvores e frutos cuja semente está nela conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. E foi tarde e amanhã o dia terceiro, né? E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus para haver separação entre o dia e a noite, e seja eles para sinais, para tempos, determinações e para dias e anos. E seja para iluminar na expansão dos céus, para iluminar a terra, e assim foi, né? E aí está, né, o comentário, né? E disse Deus: os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas também, né? A gente sabe que são milhares de estrelas, né? São muitas estrelas, né? São milhares e milhares de estrelas que o Criador fez. Então tem um mundo material, né? Que é a Terra, que é os seres humanos. Onde tem os seres humanos, tem os animais, né? E a gente vê que lá o rei Salomão, em Provérbio, falou que é sobre defender os animais. Nós acreditamos, defendemos os animais, né? Os pets, né? Nós defendemos os animais, os cachorros, né? E os gatos, que são os pets, né? Mas só que a gente é contra idolatrar, seja o que for, né? Não devemos idolatrar e nem ter ou acreditar que tem outro Criador. Não existe outro Criador que criou os céus e a terra. Não existe, né? Por exemplo, as pessoas idolatrar uma boneca, um boneco, né? A ponto de aquilo se tornar fanatismo. Isso daí a Bíblia não aprova isso daí, né? Não tem aprovação, e não é só a Bíblia, é que é uma coisa contrária à natureza. A Bíblia também não aprova eu mudar a minha natureza. Também não aprova. A Bíblia não tem aprovação de mudar a minha natureza, né? Não aprova também eu se sentir, né, um animal e se declarar um animal. Não tem aprovação. Não há aprovação de jeito nenhum, né? Então temos que entender a real, a verdade, né? Como diz na continuidade do livro de Gênesis, né? Que o Criador, Deus, o Criador, ele pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, né? O sol, né? E para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas, e viu Deus que isto era bom, que foi o sol e a lua para governar a noite, né? E foi a tarde e a manhã o dia quarto, né? O dia quarto. E disse Deus: produza a água abundantemente, répteis de almas viventes, e voem as aves sobre a face, e a expansão dos céus, né? E Deus criou grandes baleias e todos os répteis de alma vivente, que é
águas, né, abundantemente produziram, conforme a sua espécie, toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom, né? E disse, e Deus, né, os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra, né? Então está aí, né? Tem pessoas, né, que tá idolatrando boneca, idolatrando estátua, idolatrando político, né, e fazendo uma idolatria, confundindo as coisas. Se as pessoas amam, se as pessoas desejam adotar uma criança, aí não tem contra, não há contra. Ninguém pode ser contra. Por quê? Porque adotar uma criança, ter uma criança, tudo bem, né? E nós vemos que o Brasil também está cada vez mais diminuindo, né, nascimento de criança, né? Porque as pessoas se casam, ele tem que ter pelo menos, né, o seu descendente, né? Os dois filhos, né? Ele tem que ter, né? E tem muitos países aí que está havendo escassez, né? As pessoas não têm mais filhos, as pessoas não casam, não têm filhos, né? Não têm a sua descendência, né? Mas como eu tenho falado aqui, né? O Criador fez tudo, né? Pela sua palavra. E ele disse, né? E ele abençoou e disse: multiplicai-vos, frutificai e multiplicai. Então, tudo que está no livro de Gênesis é a real, é a verdade. Nós somos criaturas que o Criador fez não é para a gente mudar de identidade, né? Hoje estão querendo mudar de identidade, hoje estão querendo mudar, né? E se mudar, né? Se tornar e se declarar que é um animal, né? Que é uma pessoa diferente. Não podemos mudar a nossa identidade que o Criador fez, né? Que o Criador fez macho e fêmea. Hoje estão banalizando tudo, estão idolatrando mais uma boneca, um bebê, né? De silicone, por exemplo, né? Um bebê reborn, né? Bebê reborn, né? E estão deixando os valores que o Criador deixou. Estão deixando tudo que é bom, estão se afastando dos bons princípios, né? Dos bons valores, né? E em continuidade diz: e foi a tarde e amanhã o dia quinto, né? E disse Deus: produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gados, répteis, feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi, né? E fez Deus a fera da terra conforme a sua espécie, e os gado conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem e a mulher a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os gados e sobre toda a terra, e sobre tudo os répteis que se movem sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem e a mulher à sua imagem. Deus o criou, homem e mulher os criou, né?
E Deus o abençoou e disse-lhe: frutificai, multiplicai, e enchei a terra, e sujeitai, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre tudo, e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há frutos que dê semente, ser-vos-á para mantimento. E a todo animal da terra, e a toda a ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente. Toda erva verde será para mantimento, e assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã, o sexto dia. Então está aí, né? A criação do universo. Então, temos que ver a realidade. Nós não podemos mudar a nossa identidade e dizer, né? Eu, da agora em diante, eu sou um cachorro. Eu, da agora em diante, eu serei um cavalo. Eu, da agora em diante, eu vou ser uma tartaruga. Eu, da agora em diante, vou mudar minha identidade, vou mudar o meu nome, né? Vou fazer algumas aplicações, vou aplicar produtos químicos para mim engordar mais, né? Para mim ficar mais cheio, né? Não há necessidade disso. O Criador fez, cada um tem sua identidade, né? O que está, as pessoas pensam o contrário, não tem base na Bíblia. A Bíblia é sobre Gênesis, a criação do universo. Foi o Criador que criou os seres humanos, né? Não é para nós ficar inventando, né? Inventando coisa da nossa cabeça e mudando a nossa identidade, né? Se declarando que é um animal, né? Que é uma pessoa que fica vegetando, uma pessoa que idolatra as coisas, né? As ondas que vêm, né? De vez em quando vem umas ondas terríveis, né? Essas ondas que não nos edificam, né? Então temos que tomar cuidados, sim, com essas coisas, né? Tomar cuidado com esses movimentos que surgem, né, no mundo, né? São muitos movimentos que surgem por aí, então temos que tomar cuidado com isso, né? E procurar realmente pensar que somos seres inteligentes, né? Porque nós temos os nossos direitos de viver como cidadãos, né? E a gente vê, né, sobre esse negócio um comentário que diz que a família multiespécies, né, e a identidade transespécies são inadmissíveis no sistema jurídico, pois ataca a dignidade da pessoa, né? Então essa transespécie, né, que estão aí querendo imitar e caminhar como cachorro, né? Como gato, né? Mas eu estou lendo aqui sobre esse assunto. Deixa eu voltar no assunto novamente. Direito personalíssimo, a transespécie, a família multiespécie, né? Aqui sobre esse comentário que é uma pergunta, né? A humanidade como centro da identidade pessoal e da constituição familiar, né? Então, a família
é prioridade do Criador. A família multiespécie e a identidade transespécie são admissíveis no sistema, são inadmissíveis no sistema jurídico, pois ataca a dignidade da pessoa humana. A fronteira humana e autoexplicativa, e ambas as situações merecem repúdio por violar o princípio central do sistema jurídico, né? Aí, aqui está falando sobre o sistema jurídico, sobre as leis, né, que é contrário, né, a esse sistema, né? A estabilidade do direito natural nos diz que um sistema jurídico não pode abrir mão do humano como pressuposto, tomando inviáveis a identidade transespécie e a família multiespécie, né? Então vivemos em dias em inversões de valores, né? Muitas inversões, né? Vamos ver aqui, que diz, né, nesse comentário. Em tempos de relativismo conceitual e abertura hermenêutica, notadamente no âmbito de identidade pessoal e das modalidades da família, podemos nos questionar sobre a existência ou não de um direito personalíssimo. Quando a identidade pessoal, mais especificamente as transespécies, como também a modalidade de forma multiespécie, né? Tais conceitos referidos serão abordados adiante. Neste momento se questiona sobre tal direito personalíssimo, inclusive porque recentemente se escreveu sobre esse assunto, né? Desse comentário, nós que toca a família multiespécie, temos os julgamentos, né? E as leis, né? E a gente vê que isso daí é muito complicado, né? Então, a dimensão sobre esse assunto. Podemos afirmar que os direitos personalíssimos são aqueles inerentes à pessoa humana. Estão ligados a ela de maneira direta e absoluta, né? Ou seja, exercitáveis, né? Como todos, né? Quanto às suas características, vemos que são em razão de sua natureza extraminsíveis, imprescritíveis, irrenunciáveis, indisponíveis, empenhoráveis e inalienáveis, né? Os direitos personalíssimos que são impassíveis de negociação ou redução são os direitos típicos das pessoas. Então nós temos os direitos, né? Nós não podemos dizer, não, agora eu sou um animal, eu sou um elefante, né? Eu sou um leão, eu agora vou andar como leão. Não existe, não, nós temos que defender as pessoas humanas. Não inverter o que a gente tem que defender, que é as pessoas humanas, né? Mas que é um direito voltado à tutela do ser humano. Na sua eminência, temos que tais direitos diz respeito ao ser humano. O Criador mudou o ser humano. Tem gente invertendo as coisas, amando uma boneca, amando um boneco, mais do que os humanos, né? Estão perdendo o amor pelos humanos, né? Estão querendo trocar de identidade, sendo que o Criador deixou a identidade
que é o homem e mulher, e que nós temos que preocupar em dar frutos bons aqui na terra, né? Porque o Criador fez os céus e a terra e fez os seres humanos, o homem e a mulher, a sua imagem e a sua semelhança. Não para ficar idolatrando bebê, bonecas, né? Não é para ficar idolatrando animais. Nós amamos os pets e temos que respeitar os pets, né? Temos que cuidar dos nossos pets. Mas nós não podemos dizer que agora eu estou sentindo que eu tenho que andar como um cachorro. Não, de maneira nenhuma. Não podemos fazer isso, né? Hoje, muita inversão de valores, né? Eu quero falar agora sobre as medidas, ou seja, sobre a pressão, como controlar a pressão. 8 medidas para controlar a pressão. As pessoas podem controlar a pressão arterial sem tomar remédio, né? Inclusive tem até doutor aqui no YouTube, né? Doutores mesmo formados, né, na medicina. Ele disse que as pessoas é possível tratar a sua pressão sem ficar medicando, né, sem ficar tomando remédio à torto e direito, né? Então as pessoas podem controlar a pressão emagrecendo, né? Emagrecendo, porque cada 1 quilo que a pessoa perde, por exemplo, a pessoa ela é gordo, ele perde 1 quilo fazendo exercício, fazendo caminhada, comendo mais legumes, aí ele vai diminuir 1 miligrama de mercúrio, né? Vai diminuir 1 miligrama de mercúrio. Se ele, por exemplo, emagrecer aí 16 quilos, 16 quilos que a pessoa que ele é muito gordo, né? Então ele emagrece, por exemplo, 16 quilos, aí a pressão dele vai abaixar de 16 miligramas de mercúrio, né? E também ele tem que retirar o sal refinado, que é puro sódio, né? O sal refinado, ele é puro sódio, então ele sobe a pressão mesmo. O sódio, ele sempre subiu a pressão. O sódio sobe a pressão, né? Aí tem que usar o sal marinho. Porque o sal marinho, ele é difícil porque ele tem vários minerais. Ele tem outros minerais. Ele não tem apenas o sódio. Ele tem outros minerais. Então, os outros minerais vão ajudar a equilibrar. Mas também, as pessoas não podem também exagerar, mesmo sendo sal marinho, sal do Himalaia, não pode exagerar. Aí a pressão vai equilibrar, né? E assim por diante. Evitar também de comer muitas batatas fritas, né? Porque as batatas fritas também, ela é acumulado de gordura trans. O problema não é a gordura, é a gordura trans, é a gordura queimada. Porque a gordura saudável, como gordura de peixe, né? E outros tipos de gorduras que é bom, porque precisamos sim da gordura. Precisamos, mas para que haja um equilíbrio na pressão, no colesterol, sem tomar remédio, tem que
fechar um pouco a boca, não é verdade? Tem que fechar a boca, tem que comer alimentos mais saudáveis, menos sódio, né? Aqueles temperos, né? Por exemplo, aqueles temperos pronto, tem que tirar aqueles temperos pronto, porque aqueles temperos pronto sobe a pressão, sobe o colesterol, sobe o triglicérido. Tem que procurar comer coisas mais saudáveis e através da alimentação as pessoas vão melhorar com certeza, né? Vai melhorar tudo, né? Porque uma pessoa gordo, a tendência dele é tomar remédio de pressão a vida inteira. Por quê? Porque ele está fora do peso. Mas quando ele modera o peso dele, ele faz caminhada, até exercício na academia, quando as pessoas têm saúde. Agora, quando as pessoas têm problema de coração, ele tem que consultar um profissional. Ele não pode ir na academia sem consultar um profissional, né? Agora, se ele não tem problema do coração, ele faz exercício, ele alimenta com menos carboidrato. Aí então ele vai equilibrar colesterol, triglicérido, diabetes, tudo vai voltar ao normal. Tudo volta no normal, né? Então vamos ver aqui as medidas. Embora existam formas naturais de controlar a pressão arterial, sem o uso de remédio, as pessoas que sofrem de hipertensão devem reconhecer a necessidade de mudar alguns hábitos. Mas é difícil, né? Pessoas novas, pessoas jovens, não quer saber disso, né? Não todos. Existem aqueles que eles procuram um alimento mais saudável, né? Mas tem os jovens que eles querem abusar das coisas, né? Comete excesso, né? Então, há necessidade de mudar alguns hábitos que inclua a prática, por exemplo, de exercício físico, a perda de peso. Exige realmente para o paciente sacrifício, né? É como aquele ditado: ninguém vai ao céu se não tiver perseverança, se não tiver sacrifício, né? Se não tiver esforço, ninguém vai ao céu. Assim também é para a pessoa ter saúde, a pessoa ter um equilíbrio, uma saúde boa, ele tem que fazer um pouquinho de sacrifício, né? Exercício físico, perda de peso, limitar o excesso de sal, que as pessoas comem muito sal, né? Dizem, né, os estudos que o brasileiro come muito sal, né? E come mesmo. Todos os, por exemplo, embutidos, tem muito sal, né? O salame, é gostoso o salame, mas tem muito sal, né? O presunto, a mussarela, aquele queijinho lá, industrializado, ele tem muito sal também. Eles põem bastante sal no queijo industrializado. Então, isso daí também contribui para uma pressão alta, né? O shoyu tem muito sal, né? Assim por diante. Os temperos, você vai num restaurante, por exemplo, então ali tem muita coisa que tem muito sal. O certo mesmo, quem tem o controle da pressão e quer ter por exemplo, a diabetes controlado, ele não pode estar comendo na casa de outras pessoas, porque as outras pessoas, com certeza, eles vão pôr muito sal, né? Isso não quer dizer que eu estou falando que não pode ir na casa do parente. Pode sim. Só que, por exemplo, se uma dona de casa ela tem problema de saúde, aí chega uma pessoa e fala: ah, não, eu vou cozinhar para você. Aí faz um panelaço lá, não sabe
sobre como cozinhar para diabético, vai lá, taca bastante sal, faz um bolo cheio de açúcar, aí a dona de casa vai comer, pronto, aí a glicemia vai lá em cima. Então, o problema das pessoas estranhas de fora é que eles não sabem, né, que uma pessoa que tem controle na alimentação não pode comer qualquer coisa, né? E não é assim, né? As pessoas chegam lá na casa do outro e ele vai lá, ele fala assim: eu vou ajudar a dona de casa a cozinhar. Aí começa a cozinhar e taca sal à vontade, aí vai fazer um bolo, taca açúcar, né? Açúcar à vontade, aí a dona de casa vai e come aquele bolo, aquele preparo lá, pronto. Aí já se sente mal, né? Tem tudo isso, né? Então deve, sim, a gente tem que saber cozinhar para quem tem pressão alta, cozinhar para quem tem a diabetes alta, mas infelizmente quem é de fora não sabe nada disso, né? Geralmente hoje as padarias, ele faz o bolo é comum, né? Faz o pão, por exemplo, não é pão para diabético, porque teria que ser de farinha de centelho, né? Teria que ser de farinha de quinoa, né? O pão, mas não é assim, ele faz um pão para todo mundo, né? E o pão, queira ou não queira, o pão tem açúcar no meio também, né? Tem muito açúcar, né? Então, de acordo com a OMS, né, a pressão alta é o principal fator de risco de morte, como consequência de um evento cardiovascular de forma prematura. Então, quanta gente que morre, problema de pressão, mas não é a pressão em si, é o problema da raiz do mal que tem na vida da pessoa. Se as pessoas se tratar, mudar o estilo de vida, se as pessoas se alimentar de uma forma mais inteligente e procurar se cuidar mais, não vai ter pico de pressão alta, não vai ter pico de diabetes alta, não. Né? Existem os tratamentos, existe também os extratos, também que ajuda, né? Mas não é só o extrato, não é só uma planta medicinal, um chá que vai resolver. Tem que mudar por completo, tem que fazer uma mudança no estilo de vida. E como consequência de um evento cardiovascular de forma prematura, né? Isso acontece na vida de muita gente, né? E é também um dos fatores de risco cardiovascular com maior prevalência, podendo ter um impacto muito negativo no bem-estar e na saúde de quem sofre com a pressão alta, né? Embora seja verdade que existem medicamentos anti-hipertensivos para tratar a hipertensão, existe mudança sempre no dia a dia que pode trazer imensos benefícios ao longo prazo, né? Então são hábitos saudáveis que pode introduzir na alimentação, né? Por exemplo, alimentos saudáveis como influenciar com alimentos bons na alimentação, atividade física, na rotina diária em geral, né? É isso aí, né? Através dessas medidas será mais fácil manter a atenção sobre o controle, né? Ou seja, a pressão sobre controle, né? Limitar o risco cardiovasculares, né? Então está aí a sequência, descrevemos melhor a patologia, suas causas e como
preveni-la, né? Detalhamos também muitas medidas sem uso de medicamento que pode ser atitude tomadas para melhorar a saúde cardiovascular, ou seja, uma série de diretrizes que não exige o uso de remédio de farmácia para aliviar a condição e desfrutar de uma vida mais saudável. O que causa a hipertensão arterial? Então eu quero explicar sobre esse assunto, né? A pressão, a glicose, né? A glicose ou a diabetes, pode dizer o açúcar, né? O açúcar, né? Todos nós temos açúcar no sangue, sim, né? Todos nós temos, mas o excesso, né? Pode prejudicar e as pessoas podem se tornar diabético tipo 2, né? Tem pessoas que ele se torna diabético tipo 2, por quê? Porque ele vai engordando, né? Ele come muito carboidrato, ele é compulsivo, né? Eu já falei sobre isso, que a pessoa se torna compulsivo, aí ele começa a ter a diabetes, ou a glicose, né? A sua diabetes começa a subir, né? Mas por quê? Porque ele está engordando muito, porque ele come compulsivamente. Pessoa compulsivo, ele come em excesso, né? Não quer dizer que as pessoas vão passar fome. As pessoas não podem passar fome, as pessoas têm que se alimentar, mas não em excesso, né? Cometer excesso, ser compulsivo, né? Existem alguns fatores que podem motivar o desenvolvimento, por exemplo, da doença, e são o seguinte assunto, como, por exemplo, consumir excessivo, né? Por exemplo, consumo excessivo de sal, café em excesso e álcool, né? A idade avançada também pode ter, mas pode equilibrar através do magnésio. Hoje, pode mandar manipular, né, fazer uma cápsula para tomar, né? Pessoas que têm a idade avançada, que precisa controlar, pode mandar fazer, manipular, né? Cápsula de magnésio que vai ajudar bastante, né? Quando a pessoa tem resistência à insulina, tem pessoas que têm resistência à insulina, né? Tendo entrado na fase da menopausa, aí começa também, né? A hipertensão, né? Excesso de peso, obesidade, inatividade física, a pessoa ele não faz atividade física, não caminha, não anda, fatores genéticos, o estresse, a pessoa vive estressado, as pessoas vivem nervosa, vivem irritada, as pessoas vivem intrigando, né, com as coisas que acontecem, assim por diante, né? Tudo que acontece dentro da família, isso também pode levar à pressão alta, pode levar a diabetes, pode haver um desequilíbrio, né? Desequilíbrio emocional, sentimental, desequilíbrio pode causar doença também, com certeza, né? Então, alteração nos lipídios, principalmente no colesterol e triglicérido, né? A relação com outras doenças mais graves, né? Pode haver uma relação entre a pressão alta e a ocorrência de outros problemas de saúde, né? A imunidade baixa também, tudo isso, né? A ausência da pressão arterial está relacionado a infarto do miocárdio. Não é ausência, né? É aumento, né? Eu errei aí na hora de falar. Eu falei ausência, não é ausência. É aumento da pressão arterial, né? Pode levar ao infarto do miocárdio,
insuficiência cardíaca e renal, né? E, por exemplo, hiatus, né? Aneurisma, dissecção aórtica, né? Problema da aórtica, da aorta do coração, né? Arritmia, alteração ritmiana, relação entre hábito saudável e pressão alta, ou seja, pressão arterial, né? Muitas vezes estamos conscientes de que temos em nossas mãos a possibilidade de melhorar nossas vidas em assunto tão importante como a saúde cardiovascular. Então está aí, nós podemos melhorar sim. Perda de peso vai ajudar. Quem pesa muito, quem está fora do peso, na perda de peso é uma das mudanças mais eficazes para controlar a pressão arterial, onde o seu aumento é geralmente um precursor da obesidade. Portanto, em caso de excesso de peso, a perda de peso será acompanhada por uma diminuição da pressão arterial. Além disso, o peso excessivo também pode desencadear distúrbio respiratório ao dormir, né? A apneia do sono, que também aumenta a pressão arterial. No geral, é possível reduzir a pressão arterial em aproximadamente 1 milímetro de mercúrio com cada quilo de peso que a pessoa perde, né? Então está aí, né? Está aí as orientações, né? Não fumar, né? Precisa deixar de fumar. Não usar o álcool, né? Beber álcool em excesso, né? Os homens com hipertensão são aconselhados a não exceder a quantidade de 20 a 30 gramas de etanol por dia, né? Então está aí, né? Resumir ou reduzir o consumo da cafeína, tomar muito café demais, né? Mas a vez nem sempre é o café, né? Então as pessoas, se o café não está dando problema de pressão, né? Não tem problema, continue, né? Prepare as refeições com baixo teor de sódio. Use o sal marinho, né? O sal do Himalaia, né? A flor de sal, né? Então está aí, né? E estude os cursos, né? Os links do curso que nós deixamos no YouTube. E também as pessoas que não se inscreveram, se inscreva, assista às nossas palestras, né? A todos, né, em geral, né? O pessoal das igrejas também que nos assiste, pessoal do trabalho, das empresas também que nos assiste, pessoal da associação, pessoal dos aposentados, né, pessoal empresário, assista nossas palestras e também estude os cursos, né? É só clicar e estudar os cursos que os links são deixados abaixo no YouTube, né? Então, até a próxima, né? Se o Criador o permitir. Até a próxima oportunidade.